Senhor, neste instante de silêncio sagrado, eu me coloco diante de Ti, com o coração aberto, com a alma rendida, com os joelhos do Espírito dobrados diante do Teu trono de glória. Eu me coloco, Pai, como intercessor da minha casa, como guardião do lar que o Senhor me confiou. Tu és Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, e nada te foge ao olhar. Por isso, hoje, com fé viva e esperança renovada, eu venho te pedir, protege a minha casa. Senhor, o mundo lá fora ruge como um leão faminto. São vozes de medo, são ameaças que rondam, são perigos que espreitam sem que possamos ver. Mas dentro deste lar, ó Deus, nós clamamos pelo Teu escudo. Que Tua presença cubra as portas, os portões, as janelas e os telhados. Que não entre aqui o mal, que não permaneça a escuridão, que tudo que não vem de Ti seja lançado para fora com autoridade espiritual. Levanta os Teus anjos, ó Altíssimo, coloca sentinelas celestiais ao redor das nossas paredes. Que cada canto desta casa seja preenchido com o som do Teu Espírito, com a paz que excede todo o entendimento, com a luz que dissipa toda sombra. Que cada cômodo seja consagrado ao Teu nome. Que o quarto onde dormimos seja morada da Tua paz. Que a cozinha onde preparamos o alimento seja um altar de gratidão. Que a sala onde convivemos seja espaço de comunhão e amor. Senhor, sela esta casa com o sangue do Cordeiro. Assim como o Senhor passou pelas casas dos filhos de Israel e poupou aqueles que tinham o sangue nas portas, passa hoje pela minha casa e deixa ali a marca da Tua aliança. Que nenhuma praga, que nenhuma seta, que nenhum espírito de divisão, contenda ou enfermidade encontre espaço neste lar. Em nome de Jesus, todo levante espiritual contra este lugar seja agora desfeito. Pai, visita agora cada vida que habita nesta casa. Toca nos corações, sara as feridas, cura as dores escondidas, renova os ânimos abatidos. Se houver alguém adoecido, que a Tua unção que cura toque profundamente. Se houver alguém perdido, que a Tua voz amorosa o chame de volta. Se houver alguém desanimado, que o Teu Espírito levante como águia que voa alto, pois esta casa é Tua. Senhor, nós consagramos cada metro quadrado ao Teu domínio. Nada entra aqui sem passar pelo Teu crivo. Nada habita aqui que não glorifique o Teu nome. E, meu Deus, eu clamo por algo que o dinheiro não pode comprar. Paz. Dá paz a esta casa. Paz que silencia discussões. Paz que afasta a ansiedade. Paz que protege da inquietação noturna. Paz que guarda os sonhos e consola os corações. Que ao abrirmos os olhos pela manhã, sintamos a leveza da Tua graça e ao deitarmos a cabeça à noite, descansemos sob as Tuas promessas. Senhor, guarda esta casa das visitas indesejadas do maligno. Repreende todo o espírito contrário que tente se infiltrar. Repreende toda inveja, toda palavra maldita lançada contra este lar. Cancela os planos do inimigo com Tua mão poderosa. Porque maior é o Senhor que habita conosco do que aquele que tenta nos destruir. Esta casa é território sagrado. Este chão é consagrado a Ti. Estas paredes têm ouvidos que só escutam louvores. Estes ares respiram a presença do Altíssimo. Deus, se alguém já entrou aqui com intenções malignas, que seja agora desarmado espiritualmente. Que todo intento de divisão seja desfeito. Que toda semente de discórdia não floresça. Que o perdão reine. Que a bondade prevaleça. Que o amor do Senhor seja a linguagem entre os que aqui habitam. Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Por isso, confiamos na Tua guarda. Não confiamos em trancas, nem em muros altos. Confiamos no Teu braço forte. Somos dependentes da Tua vigilância, ó Deus. Quando dormimos, o Senhor não dorme. Quando estamos distraídos, o Senhor nos observa. E por isso descansamos. Espírito Santo, entra agora com Teu fogo purificador. Queime tudo que não Te agrada. Que os vícios caiam por terra. Que a pornografia seja expulsa. Que a violência cesse. Que os gritos se transformem em orações. Que o silêncio não seja vazio, mas cheio da Tua glória. Esta casa será conhecida como casa de oração, casa de paz, casa de refúgio, casa de salvação. E todos os que entrarem aqui sentirão algo diferente, a Tua presença. Eu oro, Senhor, pelos quartos dos meus filhos. Protege-os com Teu zelo. Guarda o sono deles. Livra-os dos pesadelos, das angústias e das tentações.
Que desde pequenos eles sintam segurança no teu colo e que quando crescerem jamais se afastem de ti. Se algum filho estiver distante, traga de volta. Se algum filho estiver sofrendo, consola-o. Se algum filho estiver se perdendo, salva-o com tua graça. Pai, agora eu clamo pelos casamentos representados nesta casa. Que o teu espírito una, que o teu amor renove, que o teu perdão seja a ponte entre as diferenças. Onde houver frieza, que o teu fogo aqueça. Onde houver silêncio amargo, que a tua voz que restaura se manifeste. Onde houver feridas, que o teu bálsamo cure. Protege as alianças. Senhor, livra os cônjuges da traição, da mágoa não dita, da rotina sem afeto. Ensina-os a se amarem como Cristo amou a igreja. Que o lar seja o lugar mais seguro para voltar depois de um dia difícil. Meu Deus, se houver lutas financeiras dentro desta casa, entra com provisão. Tu és o Deus de toda abundância. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de trabalho, de contratos, de ideias novas. Tira do aperto, tira da escassez, tira da vergonha. Derrama prosperidade com propósito, para que cada pão que entre aqui venha acompanhado de gratidão e justiça. Que nunca falte o necessário, que sobre para abençoar outros. Que haja equilíbrio, sabedoria e generosidade. Senhor, cobre com teu manto de fogo cada fronteira deste lar. Cobre a entrada e a saída. Cobre o levantar e o deitar. Que os sonhos não sejam contaminados. Que os pensamentos não sejam perturbados. Que nenhuma influência maligna invada os celulares, as televisões, as conversas ou os pensamentos. Põe teu filtro, Deus. Purifica os olhos, os ouvidos, os lábios, os corações. Que tudo dentro desta casa seja digno de tua presença. Deus, se há alguém acamado neste lar, visita com tua cura. Passa com teu óleo sobre a testa do enfermo. Restaura os ossos, os nervos, os órgãos, as células. Seca os tumores, dissolve os caroços, fortalece o sangue, remove as inflamações. Nada é impossível para ti. Que os médicos se surpreendam, que os remédios sejam multiplicados em eficácia pela tua mão, e que, acima de tudo, haja fé. Uma fé que não se abala, mesmo diante da dor. Uma fé que diz, o Senhor está aqui. Espírito Santo, se esta casa já foi contaminada por palavras de maldição, eu declaro agora, toda palavra contrária está quebrada. Palavras que disseram que este lar seria destruído, que os filhos seriam rebeldes, que o casamento não duraria, que a miséria reinaria. Tudo isso agora está anulado pelo sangue de Jesus. Pois sobre esta casa há um novo decreto, decreto de bênção, de vida, de proteção, de alegria. A palavra do Senhor é lâmpada para os pés desta casa. Senhor, toca agora na atmosfera espiritual deste lar. Remove a opressão, o peso, o cansaço inexplicável, a angústia matinal, a irritação constante. Que os teus anjos passeiem entre os cômodos. Que a tua paz inunde cada espaço. Que haja leveza. Que os sorrisos retornem. Que o ambiente seja impregnado de esperança. Que quem entrar aqui diga, eu sinto algo diferente nesta casa. Que esta casa seja conhecida nos céus. Que quando os anjos passarem por esta rua, eles saibam, ali mora um altar. Que esta casa seja separada. Que ela seja luz em meio à escuridão da vizinhança. Que outras famílias sejam impactadas pela paz que reina aqui. Que esta casa evangelize pelo cheiro de Cristo que nela habita. Que os vizinhos sintam curiosidade, desejo e venham buscar conselhos, oração, direção. Senhor, visita agora fotografias desta casa. Cada retrato é memória, é história, é oração que já foi feita. Onde houver lágrimas escondidas, responde. Onde houver saudade, consola. Onde houver promessas feitas diante do Senhor, cumpre com tua fidelidade. Que cada parede carregue marcas de bênçãos. Que cada lembrança seja memória de milagres. Esta casa é testemunha das tuas maravilhas. Pai, visita a geladeira desta casa. Multiplica os alimentos. Que nunca falte o pão. Que haja fartura com simplicidade. Que os alimentos sejam bênçãos e não maldição. Que o que for preparado nesta cozinha alimente com graça, saúde e comunhão. Que a mesa seja sagrada. Que as refeições sejam momentos de reconciliação, partilha e louvor. Que haja gratidão mesmo nos dias de escassez e abundância nos dias de provisão. Visita também, Senhor,
o lugar onde repousamos. Que o travesseiro seja altar de rendição. Que o colchão seja leito de renovação. Que o descanso físico seja acompanhado de descanso da alma. Que as noites sejam serenas. Que não haja insônia, nem pesadelos, nem perturbações. Que os sonhos sejam proféticos. Que os anjos tragam mensagens. Que o Senhor fale ao nosso espírito enquanto dormimos. E que, ao acordar, estejamos cheios de vigor, fé e gratidão. Senhor, eu clamo agora pelas portas desta casa. Que cada porta represente uma passagem segura, uma transição abençoada. Que nenhuma porta aberta seja cilada e que nenhuma porta fechada seja desespero. Guia cada decisão tomada dentro deste lar. Que tudo o que se decide aqui esteja debaixo da tua vontade. Que o teu Espírito Santo seja o conselheiro em cada escolha, seja financeira, familiar, emocional ou espiritual. Coloca discernimento, meu Deus, para que nenhuma amizade perigosa se instale nesta casa. Nenhuma influência disfarçada penetre pelas brechas da convivência. Livra-nos, Senhor, dos que vêm com palavras doces, mas com intenções maliciosas. Mostra, Pai, quem é enviado por ti, quem vem como lobo disfarçado de ovelha. Dá-nos olhos espirituais atentos, corações sensíveis à tua voz. Senhor, agora eu te peço, unge esta casa com óleo novo. Que cada pessoa que aqui pisa os pés seja tocada, mesmo que não perceba. Que quem está desviado sinta saudade de ti. Que quem está ferido encontre cura. Que quem está desesperado encontre esperança. Que quem está solitário encontre abraço. Que quem está em pecado encontre arrependimento e recomeço. Que esta casa seja casa de acolhimento, mas também casa de confronto com a verdade. Toma também, Senhor, os objetos desta casa. Que nada aqui seja instrumento de trevas. Se houver algo contaminado, revela. Mostra o que precisa ser retirado, quebrado, queimado. Que tudo que compõe este lar, roupas, eletrônicos, livros, lembranças, presentes, obras, seja consagrado a ti. Que cada item sirva como ponto de contato com a tua presença. E que os olhos espirituais sejam abertos para ver além do visível. Senhor, eu te peço pelos animais desta casa. Se há um cão, um gato, um pássaro, um peixe, que eles também sejam envolvidos pelo teu amor. Que sirvam de consolo, de companhia, e que a criação que deles exala seja também canal da tua paz. Pois tu és o Deus de tudo o que vive, e cada detalhe do lar importa para ti. Se alguma criatura sofre ou adoece, que a tua mão repouse sobre ela também, em misericórdia e carinho. Pai, guarda esta casa da violência. Que nenhuma bala perdida, que nenhuma invasão, que nenhum acidente atinja este lar. Que todo plano de assalto, roubo ou destruição seja frustrado. Que haja proteção no físico e no invisível. Que o Senhor levante muralhas de fogo ao redor. Que cada porta feche-se contra o inimigo e abra-se apenas à tua presença. Que cada janela seja fonte de luz celestial. Eu oro agora pelos encontros e despedidas desta casa. Que toda pessoa que aqui entrar, entre em paz. E toda pessoa que sair, vá em segurança. Que cada visita seja guiada por ti. Que os encontros sejam marcados pela tua direção. Que as despedidas não deixem rastro de tristeza, mas sejam sementes de novos começos. E que os abraços dados neste lar curem mais do que palavras. Visita agora, Senhor, os pensamentos dos que habitam aqui. Tira a angústia, tira a opressão, tira o medo. Enche a mente de esperança, de fé, de ideias inspiradas por ti. Que as preocupações se calem. Que as memórias dolorosas sejam tocadas pela tua mão. Que as decisões sejam tomadas com sabedoria. Que o pensamento de suicídio, de desistência, de fuga, de fracasso seja agora destruído. Que reine a vida. Senhor, unge também o tempo dentro desta casa. Que não haja atrasos espirituais. Que cada promessa venha na hora certa. Que os ciclos se encerrem quando devem e que os novos comecem com clareza. Que esta casa esteja em sintonia com o teu tempo. Nem antes, nem depois. No teu tempo, Senhor, pois no teu tempo tudo se faz perfeito. Agora eu clamo pelo espírito de unidade dentro deste lar. Que não haja divisão entre os que aqui vivem. Que o orgulho ceda lugar à humildade. Que o ego ceda lugar ao amor. Que as discussões deem lugar à oração. Que os muros caiam. Que os laços sejam refeitos. Que os corações sejam quebrantados. Que os perdões sejam liberados.
que o diálogo seja restaurado, que o teu nome, Senhor, seja exaltado nesta casa, que os louvores ecoem, que as orações se multipliquem, que a tua palavra seja lida, meditada, praticada, que haja discipulado, que haja jejum, que haja consagração, que haja sede do Espírito, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, que o avivamento comece no lar. Eu declaro que esta casa é casa de milagres, é casa de renovo, é casa de encontros com Deus, é casa de restauração, é casa de recomeço, é casa de salvação, é casa de cura, é casa de oração, é casa do Espírito Santo, é casa onde o Senhor habita. E se o Senhor habita, então não há espaço para o mal. Senhor, eu consagro esta casa em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Príncipe da Paz, o bom pastor. Que os teus pés toquem este solo, que os teus olhos repousem sobre estas paredes, que os teus braços envolvam cada morador. Esta casa pertence a ti, Senhor. Não é mais apenas construção de tijolos e cimento, é morada consagrada, é território de adoração, é lugar onde o céu se encontra com a terra. Toma, ó Deus, as finanças que sustentam esta casa, desde o pagamento das contas até a compra do pão. Que tudo seja administrado com sabedoria, sem dívidas que roubam a paz, sem ganância que cega o coração. Que haja contentamento no pouco e honra no muito. Que haja trabalho digno, que haja colheita fiel, que haja provisão constante. Que o dízimo seja semente e o ofertar seja louvor. Que haja fartura com fidelidade. Pai, eu coloco diante de ti os vizinhos desta casa. Que não haja contenda com aqueles ao redor. Que a tua paz se espalhe pela rua. Que este lar seja ponte de bênçãos, que seja exemplo de pacificação. Que seja fonte de conselhos sábios, de ajuda sincera, de palavra amiga. Que o Senhor use esta casa como instrumento de transformação do bairro onde está inserida. Senhor, eu te peço, entra também nos aparelhos eletrônicos desta casa, nos celulares, nas televisões, nos computadores. Que nada seja instrumento de contaminação espiritual. Que os olhos sejam guardados, que os ouvidos sejam selados, que as mãos cliqueiem com responsabilidade, que a tecnologia sirva como ponte de edificação e nunca como armadilha de destruição. Que os conteúdos acessados sejam filtrados pela consciência do teu Espírito. Pai, se há vícios nesta casa, que hoje eles caiam por terra. Se há bebida escondida, que ela seja jogada fora. Se há drogas, que sejam expostas e destruídas. Se há pornografia, que a vergonha seja substituída por libertação. Se há jogos que escravizam, que sejam desinstalados. Se há práticas ocultas, que sejam renunciadas. Tira o que é impuro, Senhor. Limpa, purifica, restaura, consagra. Que esta casa seja lugar de santidade. Deus, protege esta casa das tempestades. Protege das enchentes, dos deslizamentos, dos raios, dos ventos fortes. Que nenhum desastre natural toque este lar. Que o telhado seja escudo. Que as paredes sejam fortaleza. Que cada morador esteja resguardado. Que em dias de chuva o Senhor seja abrigo. Que em dias de calor o Senhor seja sombra. Que em dias de frio o Senhor seja coberta. Que o Senhor seja refúgio seguro. Senhor, se houver luto nesta casa, visita com teu consolo. Se alguém perdeu um ente querido, que a tua presença venha como bálsamo. Que a dor da ausência seja transformada pela esperança da eternidade. Que o choro tenha alívio. Que a saudade não se torne desespero. Que a memória do que partiu seja honra e não culpa. Que a família saiba, o Senhor recolhe cada lágrima. Espírito Santo, unge os instrumentos musicais que porventura estejam nesta casa. Se há um violão, um teclado, uma flauta, uma voz afinada, que tudo seja para teu louvor. Que haja adoração espontânea. Que hajam cânticos novos nas madrugadas. Que a música que sai deste lar seja melodia de fé, de cura, de renovo. Que cada nota toque o céu. Que cada som que se levanta neste lar seja agradável ao teu trono. Senhor, que as crianças desta casa cresçam conhecendo o teu nome. Que elas aprendam a orar antes de saber ler. Que sejam ensinadas no caminho da verdade. Que cada história contada seja semente plantada. Que os pais sejam espelho de fé. Que os avós sejam conselheiros cheios do Espírito. Que a infância seja saudável, santa
protegida, e que o futuro dos pequenos seja cheio de promessas cumpridas. Deus, visita agora os sonhos e os planos de cada um que mora aqui, os projetos de vida, as metas, os cursos, os concursos, os empreendimentos. Que tudo seja colocado em tuas mãos. Que aquilo que for da tua vontade prospere, e que o que não for seja interrompido antes de trazer dano. Que cada passo seja orientado por ti. Que cada oportunidade seja discernida espiritualmente. Pai, coloca na porta desta casa os anjos guerreiros. Que eles façam ronda espiritual noite e dia. Que eles impeçam o avanço das trevas. Que eles sejam rápidos para agir. Que nenhum demônio tenha autorização para se aproximar. Que a guerra espiritual seja vencida pela tua autoridade. Que o mal recue diante da luz. Que toda feitiçaria lançada seja agora quebrada. Que toda maldição hereditária seja interrompida. Senhor, eu peço por proteção emocional dentro desta casa. Que os sentimentos sejam guardados. Que ninguém aqui seja dominado pela ansiedade, pela depressão, pelo pânico. Que os pensamentos suicidas sejam cancelados. Que as emoções sejam equilibradas. Que a alma seja cheia de paz. Que haja alegria verdadeira. Que haja prazer nas pequenas coisas. Que o ambiente seja favorável à cura emocional. Que esta casa seja chamada de casa de Deus. Que ela seja reconhecida como lugar de oração. Que aqueles que passarem por ela sintam algo diferente. Que os visitantes percebam a presença do Senhor. Que os familiares que há muito tempo não vêm sintam desejo de retornar. Que haja reconciliação. Que os corações distantes voltem. Que o amor renasça. Senhor, eu consagro até os detalhes pequenos desta casa. Cada cadeira onde alguém se assenta para descansar. Cada cobertor que aquece em noites frias. Cada lâmpada que acende para iluminar a escuridão. Que tudo esteja sob tua bênção. Que nada esteja fora do teu cuidado. Pois o Senhor é Deus de detalhes, e onde há teu nome, até o ordinário se torna sagrado. Pai, eu oro agora por proteção espiritual nas palavras que são ditas neste lar. Que não haja palavras de maldição, nem gritos que ferem, nem ironias que destroem. Que as conversas sejam limpas. Que o diálogo sejam construtivos. Que os conselhos sejam sábios. Que a comunicação seja usada como ponte e não como espada. Que a verdade reine, temperada com amor. Deus, eu clamo por proteção contra o cansaço da alma. Às vezes, a rotina pesa, o dia a dia aperta, as tarefas se acumulam e a alegria parece se esvair. Mas hoje eu te peço, Senhor, renova as forças dos que aqui moram. Traz novo fôlego, traz ânimo sobrenatural. Que cada manhã comece com entusiasmo. Que o trabalho diário não seja fardo, mas missão. Que a disposição retorne como água viva em dias de sequidão. Visita, Senhor, os que estão sobrecarregados nesta casa. Talvez haja alguém cuidando de todos, mas esquecendo de si. Talvez haja um coração que serve silenciosamente, mas que também precisa de colo. Que o Senhor toque esse coração agora. Que essa alma ouça a tua voz dizendo: eu vejo você, eu cuido de você, eu renovo você. Que essa pessoa receba o abraço do céu neste exato momento. Pai, protege também os relacionamentos familiares mais amplos. Tios, tias, primos, sobrinhos, avós que já partiram ou que ainda vivem. Que a extensão da família seja tocada pela luz que nasce dentro desta casa. Que esta casa seja referência de fé na genealogia. Que o sobrenome desta família seja conhecido nos céus como família do Senhor. Que os descendentes colham frutos das orações feitas aqui. Que os antepassados sejam orados com a continuidade da fé. Senhor, guarda esta casa de acidentes. Protege das quedas, dos cortes, dos engasgos, das queimaduras, das falhas elétricas, dos curtos-circuitos, dos incêndios. Protege cada tomada, cada fio, cada equipamento ligado. Que o fogo do Senhor queime o mal, mas não traga destruição. Que tudo funcione em ordem. Que haja segurança física e vigilância constante. Deus, também oro agora pelos móveis desta casa. Pode parecer pequeno, mas o Senhor se importa. Que nada aqui sirva de abrigo ao mal. Se algum móvel estiver trazendo lembranças ruins, revela. Se há objetos herdados que carregam peso espiritual, mostra com clareza. Que tudo nesta casa seja símbolo de paz. Que cada canto conte uma história de superação, de louvor e de bênção. Pai,
Consagro os livros, as fotografias, os quadros nas paredes. Que cada imagem seja fonte de paz. Que cada palavra escrita seja inspiração. Que não haja idolatria. Que não haja superstição. Que não haja elementos ocultistas travestidos de arte. Purifica com teu fogo que os olhos não veem. Passa com teu olhar de santidade e aponta o que precisa sair. Pois esta casa será limpa e cheia da tua glória. Senhor, visita os armários, os guarda-roupas, os depósitos. Tira o que está parado há anos sem propósito. Ensina a desapegar. Ensina a doar. Ensina a viver com o essencial. Que os moradores desta casa sejam generosos. Que a bênção que chega até aqui não fique retida, mas transborde em direção aos outros. Que tudo que existe aqui seja instrumento de partilha e não de acúmulo. Pai, eu coloco diante de ti cada lágrima que já caiu dentro desta casa, cada choro solitário, cada oração sussurrada, cada gemido calado. Que nenhuma dessas lágrimas tenha sido em vão. Que o Senhor as recolha em teus odres celestiais. E que, no tempo certo, cada uma delas gere colheita de alegria. Que esta casa saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Deus, sela esta casa com teu selo de propriedade. Que o inimigo saiba que aqui ele não entra. Que qualquer tentativa de ataque seja frustrada antes de chegar. Que haja aliança firmada entre este lar e o teu reino. Que os moradores saibam que são guardados por algo maior do que câmeras, alarmes ou portões. Eles são guardados pelo Senhor dos Exércitos. Eu oro também pelas decisões importantes que serão tomadas dentro desta casa. Se houver alguma escolha a ser feita, mudança, emprego, cirurgia, casamento, viagem, que o teu Espírito direcione. Que não haja precipitação. Que a paz seja o árbitro. Que a confirmação venha clara. E que tudo seja para a tua glória. Que a tua vontade seja soberana sobre cada passo. Senhor, eu coloco nas tuas mãos os instrumentos de trabalho que existem nesta casa, notebooks, ferramentas, máquinas de costura, bancadas, instrumentos musicais, o que quer que seja. Que tudo seja usado com propósito, que o trabalho seja abençoado, que os talentos sejam multiplicados, que as mãos sejam produtivas, e que tudo renda fruto para a tua honra. Senhor, eu creio que esta casa está debaixo da tua mão. Eu creio que os teus anjos estão em volta. Eu creio que a tua presença é real neste ambiente. Eu creio que a proteção do céu é mais forte que qualquer ataque do inferno. Eu creio que a paz que vem de ti vai permanecer. E eu declaro, em fé, que este lar será testemunha viva do poder do teu amor. Senhor, eu me coloco agora na brecha por cada geração que habita nesta casa. Pelos mais novos, pelos adultos, pelos idosos. Que haja um elo de fé ligando todos. Que os mais velhos sejam fontes de sabedoria e que os mais jovens sejam flechas lançadas pelo Senhor. Que o respeito seja mútuo. Que os conselhos sejam ouvidos. Que a honra reine entre pais e filhos, entre avós e netos. Que esta casa seja exemplo de uma geração que abençoa a outra. Pai, eu oro também pelas memórias desta casa, pelos aniversários celebrados, pelas datas que marcaram, pelos momentos difíceis superados. Que cada memória seja lapidada pela tua graça. Que os traumas sejam curados. Que os acontecimentos difíceis sejam usados como testemunho. Que haja cura nas lembranças. Que a nostalgia não traga tristeza, mas gratidão. Que tudo que passou sirva como solo fértil para o que está por vir. Senhor, se há promessas feitas nesta casa, promessas de casamento, de recomeço, de consagração, de serviço a ti, que o Senhor se lembre. Tu és Deus de aliança, Deus que não esquece o que foi dito diante de ti. Que as promessas sejam oradas, que os pactos espirituais sejam cumpridos, que os votos sejam renovados, que tudo aquilo que um dia foi entregue no teu altar seja regado novamente com fé. Meu Deus, consagra os quartos secretos desta casa, os cantos onde as orações são feitas em silêncio, os locais onde as lágrimas caem sem que ninguém veja. Que ali o teu Espírito visite, que haja revelação, que haja consolo, que haja respostas, que haja visitação. Que a tua glória encha cada espaço que foi separado para te buscar. Que o Senhor honre cada momento escondido de intercessão. Espírito Santo, sopra teu vento sobre esta casa. Traz vida nova. Traz alegria inesperada. Traz leveza no ambiente. Traz esperança nos olhos.
Que os que se levantam nesta casa pela manhã sintam que algo mudou. Que haja ânimo onde havia cansaço. Que haja luz onde havia sombra. Que haja expectativa boa no lugar da desesperança. Que todos percebam, o Senhor passou por aqui. Senhor, visita também os relacionamentos com os de fora, com chefes, colegas, irmãos de fé, vizinhos, amigos, companheiros de jornada. Que tudo aquilo que parte desta casa seja canal de bênção. Que o testemunho de quem vive aqui seja íntegro. Que ninguém tenha vergonha de dizer: sou cristão, sirvo ao Deus vivo. Que esta casa seja conhecida como casa de crentes firmes, de caráter, de compromisso com a verdade. Pai, visita também os domingos nesta casa. Que não sejam apenas mais um dia, mas dia de adoração. Que o domingo seja separado como tempo de culto, de família, de gratidão. Que a tua presença seja sentida ainda mais forte nesse dia. Que os louvores sejam levantados. Que a Bíblia seja lida em família. Que o dia do Senhor seja respeitado com alegria. Que seja uma tradição de fé que jamais será esquecida. Deus, consagra o descanso semanal desta casa. Que os dias de folga não sejam usados para pecar, mas para restaurar. Que haja momentos de lazer puros, edificantes. Que os passeios sejam protegidos. Que os encontros familiares sejam recheados de amor. Que o tempo livre seja investido com sabedoria. Que o Senhor seja convidado em cada refeição, em cada conversa, em cada risada compartilhada. Senhor, protege esta casa do orgulho. Que não haja soberba, nem vaidade espiritual. Que os moradores reconheçam que tudo que tem vem de ti. Que saibam agradecer. Que saibam servir. Que saibam se curvar diante da tua majestade. Que nenhum louvor seja roubado da tua glória. Que cada conquista seja atribuída a ti. Que esta casa cresça em humildade tanto quanto em bênçãos. Pai, que as alianças desta casa sejam verdadeiras. Alianças com o Senhor, com a tua palavra, com o teu reino. Que os compromissos espirituais sejam firmes. Que não haja desvio, que não haja frieza, que não haja conformismo. Que os moradores tenham sede da tua presença. Que não vivam de aparência, mas de essência. Que a fé seja viva, prática, transbordante. Deus, eu oro pelas chaves desta casa. Que elas sejam símbolo de autoridade. Que ninguém entre sem permissão. Que a chave espiritual esteja sempre nas mãos corretas. Que cada porta trancada obedeça ao comando do teu Espírito. Que nenhuma chave se perca. Que nenhuma fechadura se rompa. Que esta casa esteja segura física e espiritualmente, por dentro e por fora. Pai, cobre também os sonhos não ditos, aqueles que foram guardados no coração por medo de parecerem impossíveis, aqueles que ninguém mais sabe, sonhos antigos, sonhos quase esquecidos. Que o Senhor os visite agora e que, se forem da tua vontade, que eles floresçam, que brotem, que voltem à vida. Pois o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas, inclusive os nossos planos. Senhor, visita os planos futuros desta casa. Se há desejo de mudança, mostra o caminho. Se há intenção de vender, comprar, construir, reformar, que tudo seja guiado por ti. Que cada escolha seja revestida de sabedoria. Que cada passo seja iluminado. Que nada seja feito por impulso. Que o Senhor seja o arquiteto desta casa física e espiritual. Que os teus projetos prevaleçam. Pai, eu finalizo esta parte da oração crendo que o Senhor já está operando. Que teu Espírito já passeia por cada cômodo. Que os anjos já estão posicionados. Que os ventos de paz já começaram a soprar. Que o mal está batendo em retirada. Que o teu nome está sendo glorificado. E que esta casa será lembrada no céu como lugar de adoração, refúgio, cura e recomeço. Senhor, que esta casa seja fortalecida também nos dias maus, pois sabemos que nem todos os dias são de calmaria. Há dia de lágrimas, há noites de angústia, há madrugadas de silêncio pesado, mas que, mesmo nos vales, o Senhor esteja presente. Que a fé dos que habitam aqui não seja abalada pela dor. Que saibam que o teu cajado e o teu bordão os consolam, mesmo quando tudo parecer perdido. Pai, se algum coração desta casa estiver hoje aflito, se algum morador estiver sem forças para orar, que esta oração os cubra. Que a intercessão alcance os que se calaram. Que o teu Espírito ore com gemidos inexprimíveis por aqueles que perderam a voz no meio da batalha.
Que ninguém aqui se sinta sozinho. Que o desânimo não vença. Que o teu amor abrace até os que desistiram de pedir. Senhor, ergue os caídos desta casa. Se alguém caiu na fé, na moral, nos princípios, levanta com tua graça. Restaura com tua misericórdia. Que esta casa seja também casa de recomeços. Que ninguém seja jogado fora. Que haja espaço para arrependimento verdadeiro, para conserto, para volta. Que os braços desta casa estejam abertos como os braços do pai na parábola do filho pródigo. Deus, se há pecados escondidos nesta casa, que a tua luz revele, não por acusação, mas por libertação. Que tudo venha à tona. Que o que está na sombra seja trazido à luz. Que não haja máscaras. Que haja confissão. Que haja arrependimento. Que haja cura. Pois onde o Senhor entra, o pecado perde força. Onde o Senhor habita, o engano não se sustenta. Pai, visita também o tempo de qualidade entre os moradores desta casa. Que haja tempo para conversas sinceras. Tempo para brincar com os filhos. Tempo para ouvir quem precisa. Tempo para demonstrar amor. Que os celulares não roubem os olhos. Que as distrações não roubem a presença. Que haja comunhão verdadeira. Que haja momentos memoráveis. Que os vínculos sejam profundos. Senhor, unge também as paredes desta casa. Que elas sejam um escudo contra palavras malditas, fofocas, julgamentos, acusações. Que nenhum maldito juízo penetre estas paredes. Que nenhuma praga lançada encontre morada. Que o som que reverbera aqui seja o da adoração, da oração, do louvor. Que as conversas nesta casa sejam salgadas com sabedoria e amor. Deus, visita o tempo espiritual desta casa. Que haja vida devocional. Que a Bíblia não fique apenas como enfeite. Que ela seja lida, amada, vivida. Que os moradores tenham prazer na tua palavra. Que os joelhos se dobrem. Que os olhos se fechem em oração. Que o coração arda ao ouvir teu nome. Que haja despertamento. Que esta casa não viva de memórias do que foi um dia, mas de renovo diário, de presença contínua. Pai, protege esta casa contra ataques emocionais, contra crises de ansiedade, surtos de raiva, depressões escondidas. Que os moradores aprendam a se abrir, a pedir ajuda, a buscar aconselhamento, a tratar com maturidade suas dores. Que o Espírito Santo seja o maior terapeuta deste lar. Que o perdão e o diálogo sejam ferramentas de restauração. Senhor, unge com óleo fresco os líderes espirituais desta casa. Seja um pai, uma mãe, um avô, um irmão mais velho, quem quer que seja o intercessor, fortalece, renova as forças dessa sentinela, sustenta as mãos que oram de madrugada, aumenta a fé daquele que carrega a casa no espírito e levanta novos líderes. Que esta casa seja um berço de vocações. Que pastores, missionários, evangelistas, mestres e intercessores sejam forjados aqui. Pai, eu oro pelos jovens desta casa, que não se percam na sedução do mundo, que saibam dizer não, que tenham identidade firmada, que não se envergonhem do Evangelho, que façam a diferença na escola, no trabalho, nas amizades, que tenham coragem de ser luz. Que o Senhor os guarde dos vícios, da promiscuidade, das influências malignas. Que os sonhos deles estejam alinhados com o teu propósito. Deus, abençoa também os lares conectados com este. Se há pais morando longe, filhos em outra cidade, irmãos em outra casa, que a bênção transborde daqui para lá. Que esta oração ecoe, que esta unção se estenda. Que haja um círculo de proteção espiritual que envolva toda a linhagem. Que a bênção que começa aqui se espalhe como rio de água viva, alcançando muito além dos muros. Senhor, dá a esta casa autoridade espiritual, que ao orarem, os céus se movam, que ao clamarem, os demônios batam em retirada, que ao intercederem, os milagres se manifestem, que a voz profética se levante aqui, que os dons se manifestem, que os frutos do Espírito sejam evidentes, que o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio façam morada entre estas paredes. Pai, ensina os moradores desta casa a batalharem em oração. Que eles não se calem diante das guerras espirituais. Que eles não aceitem passivamente os ataques do inimigo. Que eles se levantem como guerreiros. Que o altar da intercessão seja aceso com fogo do céu. Que haja autoridade para repreender
para expulsar, para declarar libertação. Que esta casa seja também campo de batalha, onde a vitória é certa porque o Senhor peleja por nós. Senhor, agora eu me volto a Ti em profunda reverência e clamor, pedindo que o Teu Espírito jamais afaste desta casa. Que, ainda que as estações mudem, que as rotinas se transformem, que os anos passem, a Tua presença permaneça firme. Que nunca falte a chama acesa da fé. Que nunca se apague o altar da oração. Que nunca cesse o perfume da adoração. Pai, que os que moram aqui aprendam a Te ouvir. Que o barulho da vida não abafe a Tua voz. Que haja sensibilidade espiritual para discernir o Teu tempo, o Teu sopro, a Tua direção. Que eles saibam quando parar, quando avançar, quando se calar e quando declarar. Que vivam em sintonia com o céu, com os ouvidos atentos ao Espírito. Senhor, eu oro pelas tempestades emocionais e espirituais que porventura cheguem a esta casa. Que, quando o vento soprar forte, o fundamento não se abale. Que os alicerces sejam firmados sobre a rocha que é Cristo. Que não haja desespero, nem pânico, nem fuga. Que haja oração, fé e resistência. Que os moradores saibam que, mesmo quando parece que o Senhor está dormindo no barco, Tu estás ali, e que o vento se cala ao som da Tua voz. Pai, que esta casa não apenas peça proteção, mas viva em obediência, pois não há muro mais seguro do que o da obediência. Que cada decisão, cada atitude, cada palavra, cada escolha esteja debaixo da Tua vontade. Que os mandamentos do Senhor sejam seguidos com alegria, com temor e com fidelidade. Que o lar não seja apenas guardado, mas governado por Ti. Deus, que as sementes lançadas em oração nesta casa deem fruto em todas as áreas. Que as lágrimas reguem os sonhos. Que os jejuns fortaleçam os alicerces. Que a constância na fé levante muros invisíveis contra os ataques. Que esta casa viva o sobrenatural, do céu na prática, do cotidiano. Que o milagre seja rotina. Que a paz seja hábito. Que o amor seja regra. Senhor, visita os corredores desta casa. Passa por onde os passos são mais frequentes. Que cada passada deixe rastro de bênção. Que os pés dos Teus servos sejam firmes e que não se cansem de caminhar no Teu propósito. Que os corredores não levem ao desgaste da pressa, mas ao reencontro com a Tua presença a cada movimentação. Que cada ida e vinda dentro do lar seja guiada pela mão do Senhor. Pai, cobre com Teu sangue as paredes externas e internas. Que até mesmo vizinhos sintam a diferença espiritual. Que este lar se torne referência de luz. Que, onde o pecado abunda, esta casa seja abrigo de graça. Que, onde a violência cresce, esta casa seja baluarte de paz. Que, onde o caos impera, este lar seja testemunho da Tua ordem e do Teu amor. Senhor, que a oração nunca seja deixada para depois. Que ela esteja presente de manhã, ao meio-dia, à noite e durante a madrugada. Que não falte intercessão. Que não haja vergonha de dobrar os joelhos. Que não haja preguiça espiritual. Que o clamor suba como incenso suave. Que o nome de Jesus seja constantemente invocado. Que os céus saibam que esta casa ora. Pai, se algum espírito contrário estiver alojado nesta casa, por hábitos antigos, por brechas não fechadas, por objetos ou histórias mal resolvidas, que agora ele seja expulso em nome de Jesus. Que toda opressão espiritual saia. Que todo medo que paralisa, todo peso que consome, todo ar pesado e toda energia escura desapareçam agora. Que o Teu fogo consuma tudo que é estranho à Tua glória. Deus, unge cada utensílio doméstico desta casa. Que o prato onde se come seja fonte de saúde. Que o copo onde se bebe sacie também a sede da alma. Que o fogão onde se cozinha prepare não apenas alimento, mas momentos de comunhão. Que tudo, do mais simples talher à mais sofisticada peça, esteja consagrado ao Senhor. Senhor, que o Teu nome seja exaltado em cada canto. Que haja louvor espontâneo saindo dos lábios dos moradores. Que o som da música consagrada te preencha o ambiente. Que os hinos cantados de forma simples sejam tão poderosos quanto os entoados em grandes corais. Que a Tua presença seja a maior companhia de todos os dias. Pai, levanta testemunhos dentro desta casa. Que os moradores contenham os feitos do Senhor. Que falem aos filhos, aos netos, aos amigos, aos vizinhos. Que haja histórias de milagres. Que haja lembranças de livramentos. Que a fé se fortaleça por meio daquilo que já foi vivido.
Que cada experiência com Deus sirva para encorajar outros lares. Senhor, que o descanso desta casa não seja apenas físico, mas também espiritual. Que o corpo durma e o espírito repouse. Que haja leveza ao fim do dia. Que os moradores saibam encerrar suas jornadas confiando no cuidado do Senhor. Que o travesseiro não seja lugar de angústia, mas de descanso. Que as noites tragam renovo e os sonhos sejam proféticos. Deus, visita também os que entraram nesta casa em algum momento e deixaram marcas, boas ou ruins. Se alguém que entrou deixou semente de contenda, que elas não frutifiquem. Se alguém plantou dor, que o Senhor arranque pela raiz. Mas se alguém deixou amor, bondade, carinho, que isso cresça e frutifique. Que toda influência seja filtrada pelo teu Espírito. Senhor, unge os batentes das portas com teu óleo espiritual. Que ao cruzar de um cômodo a outro, o inimigo não tenha permissão. Que o teu sangue continue sendo a marca de proteção. Assim como na noite da libertação do Egito, onde o sangue poupou os primogênitos, que esta casa seja preservada por estar coberta pelo Cordeiro. Pai, eu sei que o Senhor é fiel, e sei que os teus olhos estão sobre esta casa agora mesmo. Por isso, eu te agradeço por tudo que já está acontecendo, pela paz que já chegou, pela presença que já se manifesta, pelas correntes que já estão sendo quebradas, pela vida que já está sendo restaurada. Porque onde o Senhor habita, há liberdade. Senhor, neste momento, eu te glorifico por cada proteção invisível que o Senhor já liberou sobre esta casa. Por cada livramento que os olhos não viram, mas que os anjos executaram. Por cada armadilha que foi quebrada antes mesmo de ser montada. Por cada dia em que a porta foi fechada a tempo. Por cada vez que o mal foi impedido de se manifestar. O Senhor é o guardião fiel deste lar. Pai, ensina os moradores desta casa a te honrarem com suas atitudes diárias. Que eles não apenas esperem proteção, mas também cultivem um ambiente digno da tua presença. Que as palavras que saem da boca deles te agradem. Que os pensamentos que cultivam sejam puros. Que as ações que realizam sejam reflexos do teu amor. Que o Senhor se sinta à vontade aqui. Senhor, que esta casa seja solo fértil para o teu espírito. Que os dons espirituais sejam despertados entre estes muros. Que o dom de discernimento, o dom de cura, o dom de ensino, o dom da fé, da intercessão da palavra de conhecimento sejam manifestos entre os moradores. Que esta casa seja como a casa de Cornélio, onde o Espírito Santo desceu de forma sobrenatural. Pai, consagra os ambientes de estudo desta casa. Seja uma escrivaninha simples, um escritório completo. Que ali o saber seja guiado pela sabedoria do alto. Que o aprendizado seja abençoado. Que as provas sejam vencidas, que os projetos avancem, que o Senhor derrame inteligência, clareza e revelação sobre tudo que for estudado, planejado ou escrito neste lar. Senhor, levanta esta casa como ponto de luz para outros. Que os moradores não se fechem em si mesmos, mas estendam a mão a quem precisa. Que acolham, aconselhem, ensinem, confortem, que saibam dividir o pão. Que sejam abrigo para quem chora. Que sejam ponte para quem se perdeu. Que o amor que o Senhor derrama aqui transborde e alcance aqueles que mais necessitam. Deus, visita as dores não verbalizadas, aqueles sofrimentos guardados no peito, aquelas feridas antigas que ninguém mais menciona. Que nesta casa haja cura emocional. Que o Espírito Santo vá até o ponto da dor e derrame o bálsamo. Que o Senhor diga: eu vi, eu sei, eu estava lá, e hoje eu curou. Que os traumas sejam apagados e o amor do Senhor reconstrua os alicerces da alma. Pai, que esta casa seja escudo contra a maldade que cresce lá fora. Que ela seja lugar de refúgio para os dias maus. Que os filhos saibam que têm um porto seguro. Que os pais saibam que estão sendo guardados. Que ninguém aqui tema futuro, porque o amanhã pertence ao Senhor. Que a paz não seja apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente. Senhor, eu te agradeço por cada oração respondida, por cada súplica que virou testemunho, por cada madrugada de joelhos que não foi em vão, por cada palavra que brotou da fé e moveu o céu, por cada lágrima que se transformou em sorriso, por cada silêncio onde o Senhor falou ao coração. Esta casa é um altar vivo. Esta casa é uma história viva do teu poder. Pai, sela os corações dos que aqui moram com a certeza de que são amados. Que não haja rejeição, nem abandono,
nem sentimento de inutilidade. Que cada um saiba, há um propósito para a sua vida. Que ninguém aqui se sinta esquecido. Que cada morador se veja como filho amado, como parte da família celestial. Que a identidade espiritual seja restaurada, firmada e celebrada. Senhor, unge os alimentos que entram nesta casa. Que eles tragam nutrição ao corpo e bênção à alma. Que nunca falte o essencial. Que não haja desperdício. Que não haja escassez. Que cada refeição seja preparada com gratidão e compartilhada com alegria. Que a mesa seja lugar de comunhão, de conversa santa, de fortalecimento mútuo. Que o pão repartido aqui seja símbolo do teu cuidado. Pai, eu oro agora pelos visitantes que virão a esta casa no futuro. Que entrem com respeito. Que sintam a tua presença ao cruzar a porta. Que se surpreendam com a paz. Que não consigam sair da mesma forma como entraram. Que sejam tocados, libertos, fortalecidos. Que o lar seja extensão do teu abraço. Que cada visita seja encontro com o sobrenatural. Senhor, levanta memoriais dentro desta casa. Que cada vitória seja marcada. Que os moradores celebrem os livramentos. Que eles se lembrem das promessas cumpridas. Que não esqueçam de onde o Senhor os tirou. Que olhem para trás e reconheçam: até aqui nos ajudou o Senhor. Que o passado não seja prisão, mas testemunho. Que o presente seja altar. E que o futuro seja profecia viva. Pai, cobre os sonhos noturnos dos moradores desta casa. Que durante o sono, os teus anjos tragam visões. Que as respostas venham. Que os temores fujam. Que a mente descanse. Que não haja tormentos nem ataques espirituais. Que a noite seja tranquila. Que os sonhos sejam proféticos. Que o espírito fale enquanto o corpo repousa. Senhor, eu coloco diante de ti as alianças sentimentais presentes ou futuras nesta casa. Que todo relacionamento seja aprovado pelo Senhor. Que não haja engano, nem carência disfarçada, nem armadilhas emocionais. Que os corações sejam guardados até o tempo certo. E que, se for da tua vontade, as uniões sejam sólidas, abençoadas, cheias de paz, respeito e propósito. Pai, eu profetizo sobre esta casa. Ela será lembrada como lugar de fé inabalável, como refúgio espiritual, como morada de milagres, como santuário doméstico, como resposta para muitos, como bênção para gerações, como solo santo, como pedaço do céu na terra. Nada poderá quebrar essa aliança, porque o Senhor mesmo está estabelecendo. Senhor, nesta conclusão solene, eu me prostro diante da tua majestade com coração transbordante de fé e rendição. Agradeço pela tua fidelidade que nunca falha, pelo teu amor que nos persegue com misericórdia, e por esta casa que está agora, em espírito e em verdade, totalmente consagrada ao teu domínio eterno. Cada palavra pronunciada aqui em oração foi lançada como semente santa, crendo que, em teu tempo, germinará fruto eterno. Pai, que tudo que foi ungido por esta oração permaneça intocável pelo mal. Que esta casa seja firmada não apenas em paredes de concreto, mas em colunas espirituais de justiça, verdade, humildade e fé. Que os moradores andem em santidade. Que o perdão seja regra. Que o amor nunca se apague. Que o serviço uns aos outros floresça como jardim regado pelo céu. Deus Altíssimo, que os moradores desta casa vejam com os próprios olhos o cumprimento das promessas que teus servos declaram com fé. Que o tempo da escassez seja vencido. Que a dor seja superada. Que o nome de Jesus seja exaltado em cada respiração. Que cada detalhe do cotidiano, do levantar ao deitar, seja guiado pelo Espírito Santo. Senhor, neste momento de selamento espiritual, eu invoco teu nome sobre esta casa mais uma vez. Yahvé chama. O Senhor está presente aqui. Que este lar esteja marcado com teu selo eterno. Que seja identificado nos céus e respeitado no mundo espiritual. Que todo espírito contrário reconheça: esta casa está sob a proteção do Altíssimo. Pai, sela cada parede com o sangue do Cordeiro. Sela cada móvel, cada objeto, cada porta e cada janela. Que nenhum demônio ouse se aproximar. Que nenhum espírito de engano, divisão, enfermidade, miséria ou tragédia encontre brecha para entrar. Que esta casa seja como a arca de Noé, selada por dentro e por fora, guardada pelas tuas mãos, cheia da tua direção, flutuando segura sobre as águas do caos. Senhor,
Nesta última declaração profética, eu afirmo com toda a convicção que a tua glória habita neste lar, que os anjos ministradores foram designados para acampar ao redor, que o teu Espírito Santo se move livremente entre os cômodos, que as cadeias foram quebradas, que as muralhas ruíram, que a escuridão foi dissipada, que o novo chegou, que a tua vontade será feita, aqui na terra como no céu. E mesmo quando vierem dias difíceis, quando o coração se sentir abatido, quando as forças parecerem fracas, que os moradores desta casa lembrem desta oração, que se recordem de cada palavra declarada, que se agarrem às promessas feitas, que saibam que esta casa foi marcada para sempre pela presença do Senhor, que o inimigo fuja ao ouvir a oração que ecoa nas paredes. Pai, que o teu Espírito sempre os lembre. Não temas, eu sou contigo. Eu sou a rocha que sustenta esta casa. Eu sou o Deus que guarda este lar. Eu sou o Pai que nunca falha. Eu sou o Senhor que peleja por vocês. Eu sou o Altíssimo que habita entre vós. E eu vos amei com amor eterno. Senhor Jesus, recebe esta casa como oferta viva. Recebe cada ambiente como altar. Recebe cada oração como incenso. Recebe cada lágrima como perfume. Recebe cada clamor como melodia aos teus ouvidos. E faz desta casa uma extensão do teu trono, um pedaço do céu sobre a terra, um refúgio para corações cansados, um campo de treinamento para guerreiros espirituais, um lar para o teu espírito. Que, a partir deste momento, esta casa seja um farol que nunca se apaga, uma tocha acesa no meio da noite, um refúgio seguro no meio da tempestade, uma semente de restauração para todos que entrarem, e uma herança espiritual para os filhos e os filhos dos filhos. Assim como Josué declarou um dia, que os moradores desta casa também digam em alta voz, com convicção inabalável: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.